Seja muito bem-vindo aqui em meu canal de palestras espíritas. Agradeço a gentileza de estar assistindo aqui aos meus vídeos. Já são 560 vídeos postados. Temos mais de 1.200 amigos inscritos que me acompanham, fazem comentários. Agradeço muito a sua gentileza. Esse vídeo tem por título Espírito tem sexo? É uma pergunta muitas vezes repetidas e fomos buscar ajuda em um dos livros do Richard Simonetti, um autor de Bauru, já desencarnado. Escreveu muitos livros, mais de 60 livros, falando sempre sobre temas atuais, interessantes e dando respostas muito claras a respeito do assunto. Espíritos têm sexo? Essa pergunta foi formulada por Allan Kardec na questão de número 200 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. A resposta dos mentores espirituais foi a seguinte: não tem sexo como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. É afirmativa essa resposta dos espíritos. O espírito, ele não tem os órgãos materiais e físicos que nós, os seres encarnados, temos. Portanto, vamos continuar o tema. Não obstante, traz importante ressalva. Não se trata de uma condição morfológica. Não existem órgãos sexuais masculinos ou femininos na personalidade imortal. Isso é que estabelece toda a distinção. Se não é uma questão de forma física, como se exprime, então, a chamada sexualidade espiritual? Como que o espírito ele vai exprimir, então, a sua sexualidade? Responde o Simonetti que é uma condição psicológica. Dizemos que é um espírito masculino se nele predominam características eminentemente masculinas. Se ocorre o contrário, é feminino. Isso significa que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro? Observemos que Simonetti realmente faz perguntas muito interessantes, muito profundas, né? Exigindo sempre de nós uma resposta positiva. Ele responde o seguinte, que a psicologia vem demonstrando isso. Há sempre uma mesclagem. Digamos que o espírito masculino tem 70% de masculinidade e 30% de feminilidade, e vice-versa. Muito interessante essa resposta, dada pelo Richard Simonetti. Não é o espírito, ele escreveu mesmo através dos seus estudos. Hoje ele é um espírito desencarnado, mas na época ele era um espírito encarnado. E ele não psicografou os livros dele, eram livros escritos por ele mesmo, por intuição, por conhecimento, por estudo. Por isso que nós ouvimos, né, muitas vezes as pessoas dizendo que nós temos uma parte feminina e uma parte masculina. As mulheres dizem que tem a parte feminina delas e a parte masculina também. Mas não é um assunto de fácil aceitação e de entendimento também, mas principalmente de aceitação, porque nós somos ainda, principalmente os homens, né, muito, como popularmente se diz, machões, né? Ora, eu tenho uma parcela feminina. Bom, primeiro que eu tenho que entender que eu, o Jorge, que tenho esse canal, eu estou nessa presente reencarnação ocupando um corpo masculino.
O que não significa que eu não tenha ocupado, em reencarnações anteriores, um corpo feminino. Não vai mudar a minha condição de espírito. Aí o Simonetti faz uma outra colocação. Essa distinção 70-30, ela é permanente? Então ele diz que ela é transitória. Com o desdobramento das experiências evolutivas, opera-se um equilíbrio perfeito entre a masculinidade e a feminilidade. Mesmo porque nós, como espíritos imortais que somos, e nem sempre é muito fácil você entender essa colocação, a aceitação vai de cada pessoa. Eu sou espírita e eu acredito plenamente que eu sou um espírito imortal. Deus não me criou para que eu viva 60, 70, 80, 90 anos e acabou. Deus me criou para a eternidade. Deus, vamos entender bem, Deus é eterno. Ele existe de todo sempre, coisa que também a gente não consegue compreender bem. Eu não sou um espírito eterno. Mas a partir do momento em que eu fui criado, como eu não morrerei mais, eu sou um espírito eterno também. Vou viver para sempre. Interessante, né? Muitas vezes difícil da gente compreender ou aceitar isso, mas eu vou viver, como os amigos e as amigas aí também vão viver para sempre. A reencarnação, uma outra pergunta, ela faz parte desse processo? Sim. Reencarnando múltiplas vezes como homem e como mulher, o espírito desenvolverá suas potencialidades e vai aprender a exercitar o que há de melhor na masculinidade e na feminilidade. Por isso que nós vemos, muitas vezes, os modos das pessoas um pouco mais delicadas ou um pouco mais brutas. Porque nós trazemos reminiscências de reencarnações anteriores. Há uma alternância, pergunta o Simonetti. Existe uma alternância. Hoje eu reencarno homem, a mulher, amanhã eu reencarno como mulher. Novamente como homem, depois como mulher. Então ele diz que não necessariamente. O espírito pode reencarnar várias vezes como homem ou mulher, alternando o sexo, com menos frequência, sempre de conformidade com as suas necessidades evolutivas. Ou seja, eu, na presente reencarnação, ocupo o corpo físico que me é útil para essa presente reencarnação e que está de acordo com o planejamento reencarnatório ao qual eu estou submetido. Portanto, nessa reencarnação, eu ocupo o corpo de um homem, um corpo masculino. Mas na anterior eu posso ter ocupado um corpo feminino, o que não modificaria o que eu sou. Se o espírito masculino reencarna como mulher, depois de várias reencarnações como homem, ele não terá dificuldade para adaptar-se ao sexo feminino? A resposta é não, porque haverá uma polarização das características femininas, adequando sua psicologia à sua morfologia. A resposta é clara. A resposta é racional, mas a vivência é muito difícil. A vivência disso é muito difícil. Por isso que nós vemos hoje, realmente, tantas dificuldades encontradas por tantos espíritos com relação à sua sexualidade. O assunto não é esse. O assunto é, o espírito tem sexo? E a resposta é não. O espírito não tem sexo como a gente entende com órgãos. O espírito, ele ocupa tanto um corpo feminino como um masculino também. Depende sempre da sua necessidade. Ele, o espírito,
segundo a opinião do Simonetti, ele vai se ajustar à condição feminina sem problema, ou vai se ajustar à condição masculina sem problema. Vemos que não é bem assim. Existe, em muitos casos, muita dificuldade nessa adaptação, principalmente nos tempos que vivemos atualmente. Mas o tema não é este. E cada um de nós tem a liberdade de escolhas, não esquecendo que toda escolha gerará consequências e toda escolha que eu fizer, eu serei sempre o responsável por ela. E o Simonetti finaliza, são sempre 8 questões nos livros dele, em cada assunto, né? Até quando vai ocorrer essa alternância? Até que o espírito atinja estágios mais altos da espiritualidade. O espírito puro, ele apresenta perfeito equilíbrio entre masculinidade e feminilidade. Por isso costuma-se dizer que anjo não tem sexo. Nesse caso, ele está dizendo que o anjo é um espírito puro, que atingiu a pureza através das reencarnações sucessivas. Não foi criado assim por Deus. Jesus, que é um espírito puro, poderíamos chamá-lo de um anjo, ele adquiriu a sua pureza, a sua evolução, a sua estatura moral e intelectual através das reencarnações sucessivas. O tema é profundo, interessante, não se conclui em 10, 12 minutos um tema como esse, mas eu espero ter chamado a atenção dos amigos e das amigas para assunto importante como esse e que nós encontramos na vasta e rica literatura espírita muitos livros que falam sobre o assunto, que é um assunto polêmico, mas eu não trago nada que seja polêmico aqui. Trazemos nesse canal coisas para nos dar esperança, nos tranquilizar, nos deixar otimistas e cheios de fé. Mas o espírito não tem sexo. Ele vai ocupar um corpo masculino ou feminino de acordo com a sua necessidade espiritual. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.